Cara, Cyborg 009 é uma animação, assim, bem tosca, sendo bem sincero. Fica parecendo aquelas... A gente fica zoando quando tem um 3D num filme, sabe? Ah, que parece não sei o que de Play 2. É tipo isso, o pior, sabe? Em vários momentos. Não é nem que eu tava reparando, assim... Os personagens em si são bem feitos, né? A modelagem 3D, porque ela é uma animação em 3D. Os personagens são bem feitos. Os cenários, alguns são bem feitos, só que dava pra ver que eles tinham baixíssima renda pra fazer. Então, é uma casa lá, não tem nada em volta da casa, tem uma árvore, sei lá, então não tem muitos detalhes. A animação, O o movimento movimento dos bonecos, dos personagens, dos objetos. Às vezes vinha uma pedra de gelo, sei lá, caía em algum lugar lá, era tipo assim, um polígono aleatório. Entendeu? Tipo, é bem... Visualmente bem feio. A única coisa que eles capricharam um pouco mais... Eles o quê? Capricharam um pouco mais são os bonecos, né? Os personagens principais. Ali que aparece todo episódio e tal. Então, obviamente, eles acabaram caprichando um pouco mais também. Mas ela é bem... É uma animação, assim, bem... Em questão de qualidade técnica, fica muito a desejar. A minha impressão que eu tive foi que faltou muito nos personagens textura, sabe? Eles pareciam meio que um desenho de colorido. Também. Sabe? Colorido, assim. Porque ele era meio que um 3D. E eu até não achei, assim, necessariamente feio, mas parecia que faltava alguma coisa. E, de fato, a movimentação deles lembrava esses filmes mais antigos de 3D, como o Thiago falou. E Sim. até que os cenários, assim, por mais que eles fossem simples, eu até que achava eles relativamente bonitos. Só que parecia que no encaixar tudo aquilo não ficava tão legal, sabe? E foi uma animação lançada em 2017 com... Não me lembro quantos episódios, acho que uns 10 ou 11 episódios. Acho que são uns 12. 12 episódios? São uns 12 episódios. E uma única temporada. Nesses poucos episódios ali se desenvolve, ou pelo menos tenta se desenvolver uma história que, na minha opinião, tinha bem mais potencial. Eles usaram umas questões bem complexas de ficção científica ali que poderiam ser exploradas muito mais. E pesquisando um pouquinho mais sobre a origem, né, desse desenho, ele foi baseado então em mangás. Que eles tiveram uma boa aceitação na época ali do público, mas que o autor ele se perdeu um pouco ali na criação de um final, né, para essa história. Então parece que teve um primeiro final e aí depois teve um final que meio que ampliou, tipo assim, não foi bem isso aqui que aconteceu, só esses personagens que parecia que tinha morrido, não morreram, na verdade, e tal, ampliou um pouco mais. E depois teve meio, não exatamente uns reboots, mas umas tentativas de ampliar e criar mais umas histórias mais grandiosas e mais malucas, e que parece que foram ficando cada vez mais confusas e mais tentativas de terminar aquela história e nunca foi totalmente terminada daí. Foi o que eu entendi, assim. E teve um desenho, um anime, enfim, mais antigo, que eu não consegui encontrar ele pra assistir. Não tem na Crunchyroll, e nenhum lugar que eu conheça, assim. Mas a única coisa que a gente teve acesso foi esse desenho que foi lançado pela Netflix, em parceria, enfim, com outros grupos ali. E que, infelizmente, a própria Netflix tirou do seu catálogo recentemente. Então, a gente mal conseguiu terminar de assistir o desenho porque a Netflix tirou logo em seguida do catálogo e agora a gente não tem nem mais como assistir de novo. Então, foi, assim, um projeto meio jogado, assim, sabe? Parece que meio de qualquer jeito. Até fico um pouco chateada porque eu acho que a história tinha bastante potencial. Quer falar um pouco sobre a história em si, mano? A história, ela até tem... ela até tem Ela é interessante, digamos assim, né? Ela começa ali que a gente... Sendo apresentado aos poucos personagens ali principais, que são, na verdade, ciborgues, que eles foram transformados... eram humanos, foram transformados basicamente em 100%, quase 100% em robôs, e que cada um tem um poder, tem uma habilidade. Então é interessante a forma ali
Eu sempre gostei dessa dinâmica, tipo, são não sei quantos personagens na equipe, cada um tem um poder e vão se complementando, sabe? E eles, então, um tem poder de transformar tipo uma mística, assim, né? Que transforma o corpo no que quiser. Ele se transforma até demais ali. Consegue se transformar num carro, num objeto, a aparência dele mudar pra outra... com a parede. A aparência dele mudar também. Ou coisa assim. Tem um que consegue, tipo, não conjurar, mas fazer uma arma sair assim da mão dele, qualquer tipo de arma. Tem um que voa, supersônico, um que é rápido. Um que cospe fogo. Um que gosta de fogo. Sabe? Só que a forma também que é utilizada isso não ficou muito inteligente. Eu gosto desse tipo de dinâmica, de novo, mas não ficou muito inteligente. Não foi bem explorada, na verdade. Né? Não foi bem explorada. E dessa forma a gente fica meio... Como é que eu vou dizer? Mais uma vez, é mais um elemento que faz com que a animação fique meio tosca, muitas vezes. Porque, tipo assim, tem o cara lá que ele corre muito rápido, mas às vezes não consegue correr tão rápido. Tem a... Fica viajando na maionese e não corre logo. E, tipo, o poder do cara é soltar fogo. Ele só fica, tipo, soltando fogo de forma totalmente, tipo, aleatória, assim, às vezes. E não tem nenhuma cena realmente de ação que é utilizada de forma inteligente, isso, sabe? Eu tô tentando lembrar de algum exemplo de outra produção, talvez, de que é bem utilizado. Mas tem, por exemplo... Os X-Men? Os X-Men, boa. Os X-Men é um bom exemplo, né? Por exemplo... Eles são treinados pra lutar em equipe. Isso, o Ciclope. O Ciclope, ele tem o... A nossa segunda câmera não tá dando certo hoje, gente. Desculpa, vai ficar só nessa aqui mesmo. O Ciclope, ele tem um raio, né? Um raio laser, né? Um raio de propulsão, enfim, de energia cinética, que sai do olho dele, mas ele consegue usar aquilo de N formas diferentes, porque ele não fica só tipo, atira aqui. Não, ele vai dar um soco, dá uma pirueta, pula, atira, concentra mais pra cortar algo, ou quer fazer uma explosão maior, abre mais a lente pra sair, entende? Então é utilizado, é um poder até certo ponto simples, poderoso sim, mas simples, que é utilizado de N formas diferentes. O próprio Gambit, que é um personagem que eu tava pensando. O poder dele... O poder não, né? Mas a habilidade dele que ele mais faz é jogar cartinhas explosivas. Só que ele consegue, claro, também criar... não sei como eu vou dizer. O poder dele é transformar as coisas em coisas explosivas. Energizar a coisa explodir depois. E ele usa aquilo de forma assim que tu vê visualmente quando por exemplo, na última animação do X-Men que fizeram, ou coisa do tipo... O cara vai lutando e tu vê, nossa, que legal, o cara realmente sabe lutar, eles animam, faz o cara, que nem eu disse, dar uma cambalhota, dar uma pirueta, fazer um golpe, pular, e de uma forma que o cara domina, tu vê, não, o cara realmente domina o poder dele ao máximo, as habilidades, o corpo dele pra conseguir ir numa luta. E os personagens ali, do jeito que foi feito nessa animação do Cyborg 009, não tem isso. O cara solta fogo lá da forma mais tosca possível, e nunca ganha nada, sempre perde as batalhas ainda, esse cara, entendeu? E outra habilidade dele é ser gordo e ter uma pele que decide ser mais coisa porque ele quer gordo. Tipo, literalmente acontece isso. Tipo, parece sabe? Que eles... que eu tava pensando agora, parece como se, sabe, tivesse lançado o jogo número 2 de alguma série, e aí jogaram um monte de pessoas que nunca jogaram o jogo, estão jogando ali com os personagens que teoricamente já fizeram coisas incríveis, só que como os jogadores não sabem jogar, os personagens ficam tipo... tipo sabe? Isso. Porque quando a gente inicia ali a história, né? Então, essa série, ela não é exatamente o início da história, ela é como se fosse o fim da história desses personagens. E porque... eles são apresentados para nós em um momento em que eles já salvaram o mundo muitas vezes, né? Já derrotaram o seu vilão principal, digamos assim, e agora eles estão escondidos, né? E daí alguém encontra eles e aí eles ficam sabendo de uma nova ameaça mundial e são obrigados a voltar à ativa. Então eles são, teoricamente, personagens muito habilidosos que trabalham em equipe há muito tempo e tal. Então... o normal seria a gente ver mais dinamismo, né? Um melhor uso dos poderes combinados ali. E por mais que eles tentem em alguns momentos
fica muito travado, sabe, os combates. Até pela ficam limitação da qualidade da animação. Como é que, tipo, teve uma das cenas que eles mais uniram, que eu lembro, que foi bem no início da temporada, uniram as habilidades deles, foi lá uma hora que... e acho que até pelo roteiro também, quando teve o primeiro vilão, digamos assim, o primeiro inimigo deles, que era um cara que conseguia controlar... tinha poderes basicamente da tempestade do X-Men, já que a gente comentou antes. Criava um microclima ali Isso, no local. Conseguia manipular a atmosfera, ele tava fazendo chover, dar raio, cair gelo, pedaços de gelo gigantes. Então ele tinha esse poder deles, como é que a gente vai derrotar isso? Vamos ter que... como é que é? Da energia? Não. Teve força centrífuga? Não. Da entropia. Deram um negócio lá que eles iam mexer na entropia do sistema pra quebrar o sistema lá. E, uma ideia legal. E cada um, tinha um cara que era a guria, se não me engano, que ficava analisando todos os dados. Ela conseguia... ela meio que percebia e conseguia analisar dados, assim, de qualquer coisa que tu quiser. Como se fosse um sensor gigante, sei lá. E daí o outro ia voar lá em cima pra diminuir, e outro ia correr lá embaixo, enquanto outros distraíam o cara... E nossa, legal, vamos trabalhar em equipe. Só que daí o cara foi voando lá pra cima. Antes eles tentavam voar e tal. O cara que tava... O vilão que tava soltando os poderes sempre conseguia ver e parar os caras. Naquele momento específico ele não viu ninguém, né? Ele sempre sabia, porque como ele conseguia controlar a atmosfera, se existia algum deslocamento no ar, ele percebia esse deslocamento. Então ele sabia sempre onde é que os inimigos dele estavam. Basicamente foi a explicação que eles deram. Mas daí, nesse momento específico, o cara foi lá pra cima e... tudo bem, vou deixar ele me derrotar, sabe? Então, isso entra no roteiro, mas a animação também, muito paradona. O cara foi lá pra cima, daí corta pro vilão. O vilão flutuando lá. Sabe, é muito, muito ruim, sabe? Mas só que a história em si, de novo, o roteiro dos episódios é bem ruim. A história em si é um pouco mais interessante. Não sei se tu quer entrar mais em detalhes realmente de como é a história e não necessariamente... Mas basicamente eles descobrem que tem alguns seres quase imortais que estão manipulando o mundo há milhares de anos. Que nunca explica direito. E eles tentam explicar, mas a explicação fica muito... E eles têm que derrotar eles. É basicamente isso. Resumindo. E é ruim porque isso já é um tema que já foi usado em outros filmes e séries e tal. E então, se não é bem explorado, né, se não é bem explicado, feito bem direitinho, acaba ficando repetitivo, né? E isso foi o que acabou acontecendo. Na verdade, parece que jogaram vários elementos ali que eles podiam ter transformado a série numa série muito legal de assistir. Só que todos eles ficaram assim meio soltos, meio mal organizados ali, né? Então, é uma pena, porque realmente parecia uma coisa bem interessante de se assistir, mas não ficou tão legal assim. Mas tem mais algum comentário específico sobre Cyborg 009? Não, o comentário que a B falou até no começo, de que eu também fui pesquisar, até achei não dá pra chamar de matéria, né? Um post no Reddit em inglês lá, bem comprido, o cara falando muitas coisas da produção. Não dá pra saber se é 100% confiável, porque é no Reddit. Mas, volta e meia, tu acha uns nerdzinhos de algum tema aleatório no Reddit, né? Então, e era uma explicação gigantesca, desde o origem lá, e como é que foi o primeiro final da história do mangá clássico, e depois ele refez, e não sei quais personagens tinham morrido, e depois ele ressuscitou, e eu achei bem interessante, né? Ou seja, parece que era um autor, assim, que tinha ideias legais, né? Se alguém pegasse um estúdio grande, fosse revisar, sei lá, conseguisse acesso às anotações do cara, pegasse as histórias originais, que é algo bem, bem antigo mesmo. Até tu vai ver o mangá, é um traço bem diferente que a gente tá acostumado, por exemplo, de hoje em dia. Me lembrou um pouco o traço de, Astro Boy, essas coisas assim, sabe? E, eu acho que se caísse na mão de um produtor, um roteirista, um estúdio que levasse aquilo a sério, que E que fosse bem talentoso também. Eles conseguiriam tirar daquilo histórias em uma animação, um anime muito bom. Entende? É só isso o único
Não, é um porém, basicamente, que eu coloco, que é a ideia... O material base é interessante, só que foi muito mal executado. Exato. Muito mesmo. Entende? Mas será que isso é possível de fazer? É algo bem diferente, que é algo mais atual, mas um exemplo que funcionou, por exemplo, é o One Punch Man, que eu não sei se vocês sabem. O autor, que é o The One, acho que se chama, uma coisa assim, que fez o One Punch Man, ele começou fazendo, eles chamam de webcomic. Fazia quadrinhos, cara, na internet. o traço dele era horrível, tipo, tu vai ver, o Saitama era horrível, aquela personagem lá que agora perdi o nome, faz tempo que eu não vejo, aquela de cabelinho verde e tal, que é hiper poderosa também. Tornado, alguma coisa assim. Acho que sim. Ela também é horrível, tipo, sabe? Só que o roteiro dele era muito bom, era muito engraçado, era divertido. Pegaram ele junto com um desenhista muito bom, fizeram um mangá excelente. A animação não é a melhor coisa do mundo, principalmente na segunda temporada, mas por o roteiro da animação de ser bom também, ele é um desenho, um anime maravilhoso, entendeu? Que foi baseado no material tosco, digamos assim, questão de traço, por exemplo. E numa premissa que parece muito tosca. Exato. A princípio. Ou seja, dá pra trabalhar assim de forma legal com um material assim mais... enfim, com pouco material, digamos, talvez.